Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Né? Já estudaram limites, né? Para essa semana? Bom, essa semana vai ser uma semana, assim, em particular, eu considero uma semana muito alegre, porque as aulas de segunda e de quarta vão ter conteúdos que, na minha opinião, acho que são os mais legais de todo o cálculo 2, tá? Porque a gente vai falar sobre funções contínuas e funções diferenciáveis, né? E aí a gente vai analisar algumas coisas, né, que não são tão triviais e que não ocorrem mais como acontecia no cálculo 1. Mas, antes de a gente entrar no nosso assunto mesmo de hoje, né, eu preciso relembrar o assunto da aula passada, porque a gente começou a falar sobre limites. E aí faltou um exercício para a gente fazer. E é bom fazer ele agora, porque até dá para resumir, né, dá para fazer uma revisão aí do que a gente estudou, né? Já que faz um tempinho aí, mas eu sei que vocês estudaram, né? Final de semana, ficaram o final de semana todinho estudando cálculo, mas tudo bem, mesmo sabendo disso, a gente vai revisar aqui alguma coisa da semana passada. Então, olha só, na quarta-feira, faltou a gente fazer de limite essa letra B, tá? Aqui do slide, exercício 5, a gente chegou a fazer o item A, vai aparecendo aí para vocês. E agora a gente vai fazer o B, ou seja, a gente tem que mostrar se os limites existem ou não existem, tá? Então, eu vou colocar aqui no quadro o limite que a gente vai fazer e eu vou aproveitar aí para relembrar algumas coisas. Então, a gente está no exercício 5, isso aí é da aula passada ainda, e eu quero verificar se esse limite aqui existe ou não. Então, eu tenho aqui xy dividido por x² mais y², e aqui xy tendendo para 0, 0. Então, vamos lá. A gente aprendeu na aula passada como é que você calcula o limite, né? Então, depende do limite, se você vê que quando você tende aqui, faz essa tendência, não deu 0 sobre 0, não deu infinito sobre infinito, não deu uma indeterminação, e aí você usa aquelas propriedades da soma, da multiplicação, do quociente, e você consegue calcular o limite que está aqui. Só que não é esse caso, né? Porque esse caso, ó, se você for olhar a tendência, aqui vai ficar 0 sobre 0. Então, você tem uma indeterminação. Nesse caso, como eu já falei, você não pode usar L'Hopital. Tá? Então, até então, a gente não tem assim, uma regra formalizada de L'Hopital para cálculo 2. Então, você vai ter que usar outros artifícios, né? Só que lá no cálculo 1, L'Hopital não era a primeira coisa que você aprendia, né? Você aprendia antes outras ferramentas. A primeira era da fatoração. Então, você olhava e dava para fatorar. Depois que você fatorava, você eliminava a indeterminação e aí você conseguia calcular. Claro que por trás disso tem um teorema, tem uma proposição lá que diz que se duas funções são iguais, né, a menos de um ponto, por exemplo, e aí você pode calcular o limite de uma como sendo o limite da outra. É isso que você faz. Tá, só que não é o caso aqui também, porque você não pode aplicar fatoração para eliminar a indeterminação aí. Só que a gente aprendeu na aula passada também que você pode usar aquela proposição, né, que na verdade é um corolário do teorema do confronto, que é, se você conseguir dividir essa função aqui em duas funções, onde uma função tende para 0 e a outra função é limitada, então o limite existe e vai para 0. Então, isso é outra coisa que você poderia fazer. Ou usar o teorema do confronto de forma mais direta, depende da função. Só que não é o caso aqui também. Não é nenhum desses casos. E aí, quando você começa a olhar para o limite, você começa a perceber que ele tem uma indeterminação e que você já usou os artifícios que você tem em mãos para tentar mostrar que ele existe e você percebeu que não deu certo, aí o que você faz? Você não se desespera, né? Você mantém a calma, você respira, aí você fala assim, não, então talvez é porque esse limite aqui ele não existe. E aí você começa, então, a pensar em algum jeito de provar que esse limite não existe. Lá em cálculo 1, uma das formas que você tinha para provar que o limite não existe era calculando os limites laterais. Se os limites laterais não coincidissem, era porque o limite não existia. Porque quando o limite existe, ele é único. Em cálculo 2, o limite, quando existe, também é único. O que significa que se você pegar dois caminhos diferentes, ou seja, duas curvas que estão indo para esse ponto aqui, onde a gente quer chegar, e o limite delas der diferente, é porque o limite não existe. Então, era essa tática que estava usando para provar quando o limite não existe. Então, ó, o objetivo aqui, se eu quero provar que o limite não existe,
obter duas curvas, tais que o limite, quando eu aplico aqui nessa função, faço a composta, o limite dá valores diferentes. Então, é isso que eu vou fazer. Então, ó, eu vou considerar xy sobre x quadrado mais y quadrado, isso aqui eu vou chamar só de f de xy, só para facilitar a minha notação aqui. E eu vou ter que escolher duas curvas que satisfaçam aquelas condições lá, né? Então, por exemplo, eu vou escolher essa daqui, ó, para α1. Quem vai ser a minha primeira curva para essa questão? Eu vou escolher essa curva bem aqui, ó, t e 0. Isso aqui é uma curva válida? É. Por que essa é uma curva válida? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Ela é contínua, essa curva? Sim ou não? Ela é contínua. Então, beleza, já satisfaz uma hipótese. Qual é a outra hipótese? Olha, o meu limite aqui é para esse ponto, ó. Eu quero calcular para este ponto aqui. O ponto é a origem, é o ponto 0, 0. A curva é isso daqui, ó, t e 0. Aí eu te pergunto, essa curva aqui, ela passa pela origem? Ela corta a origem, sim ou não? Sim. Ela corta a origem quando t é igual a quanto? Quando t é igual a 0. Então, ela corta a origem em um ponto, que é t igual a 0. Aí vem a terceira pergunta. Para qualquer outro valor de t, essa curva vai cortar a origem para qualquer outro valor que não seja t igual a 0? Sim ou não? Não também. Então, nesse caso, ó, a função ela é contínua, ela corta a origem, só que ela só corta a origem uma vez. Então, se satisfaz essas três hipóteses, então beleza, então eu posso usar essa curva para tentar mostrar que o limite não existe. Então, agora que eu já escolhi a curva, já mostrei que ela satisfaz as hipóteses, eu vou fazer a composta dessa função com essa curva e vou ver quanto vai dar o limite. É isso que eu vou fazer agora. Então, para α1 de t, o que vai acontecer? O limite, deixa eu colocar aqui 2 pontos. O limite, ó, eu vou calcular agora a composta do limite de f de α1 de t. Ó, como aqui eu estou fazendo a composta de α1 de t, então agora a minha tendência não vai mais ser essa, xy indo para 0, 0. O ponto ainda vai ser o 0, 0, só que agora eu estou olhando para t. Para esse ponto aqui ir para o 0, 0, t tem que tender para 0. Então, a nova tendência que eu coloco aqui é essa, ó, t tendendo para 0. Tá? Mas o ponto que eu estou analisando ainda é o mesmo. Ok? Agora eu vou substituir. Ó. Eu vou fazer essa composta. Como é que eu faço? A minha função ela não depende de duas variáveis, x e y, duas coordenadas. A minha função que eu escolhi não tem duas coordenadas? Então, a primeira coordenada da minha função é t, da minha curva. Então, onde tiver x aqui, eu vou substituir por t. E onde tiver y aqui, eu vou substituir por 0. Isso quer fazer a composta. Então, vou fazer isso. Ó. Vai ficar igual ao limite para t tendendo para 0. Ó, se era x vezes y, agora vai ficar t vezes 0. Então, t vezes 0 dividido. Aqui vai ficar t ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, t ao quadrado mais 0 ao quadrado. Só que aqui, ó, t vezes 0 é 0. Né? Então, aqui vai ficar limite de 0 dividido por t quadrado quando t tende para 0. Isso aqui dá quanto, gente? Isso aqui dá 0. Ah, professor, não, isso aqui dá uma indeterminação. Não, não dá determinação. Por quê? Porque aqui em cima não está tendendo para 0. Esse aqui é o próprio 0. Tá? Então, isso aí é do cálculo 1 ainda. Então, quando aqui o numerador é o próprio 0, por mais que o de baixo esteja tendendo a 0, e o de cima, como ele é o próprio 0, então isso aqui dá 0. Tá? Então, isso aqui vai dar 0. Ó, então, calculei o limite para essa composta aqui e deu 0. Isso significa que o limite existe? Não. Ainda não, pelo menos. Só significa que eu escolhi um caminho para chegar nesse ponto, usando essa função, e obtive um valor 0. Agora, eu tenho que escolher uma outra curva que tenha um valor diferente para poder dizer que o limite não existe. É como se eu estivesse pegando dois caminhos diferentes. Aí, ó, vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou escolher essa outra curva aqui, ó. Na aula passada, por exemplo, a gente escolheu a curva, essa mesma curva que a gente escolheu agora, que é a curva t e 0, e na aula passada a gente escolheu a curva 0 e t, e já deu certo, porque o limite deu 1 e o outro deu menos 1. Bora ver se agora ia dar certo. Se eu escolhesse a outra curva para α2
igual a 0t. Será que vai dar certo? Quando eu fizer a composta, só que agora para f de alfa 2, eu vou fazer a mesma coisa, só que no lugar do x vai ser o 0, no lugar do y que vai ser t. Então vai ficar 0 vezes t sobre 0 ao quadrado mais t quadrado. Isso aqui vai dar 0. Ou seja, peguei dois caminhos diferentes e deu o mesmo resultado. Já posso dizer que o limite existe? Não, porque eu só peguei dois caminhos de um total de infinitos caminhos. Em cálculo 1 dava certo, porque realmente você só tinha dois caminhos, não tinha mais outro. Então, você conseguia pegar todos os caminhos. Aqui em cálculo 2, você não consegue pegar todos os caminhos, você vai ter que calcular infinitos caminhos. Então, ó, até agora, a única coisa que eu fiz foi chegar ainda em algo inconclusivo. Eu ainda não posso dizer se o limite existe ou não existe, porque até agora eu não consegui provar que ele não existe. Tá, então, qual será a outra curva que eu poderia pegar? Eu vou escolher essa daqui agora. Ó. Para alfa 3. Olha, eu vou escolher essa curva aqui agora, gente. TT. TT. Tá? TT, será que ela satisfaz as minhas condições? Né? Então, vamos lá. Por exemplo, ela é contínua? Sim ou não? Ela é contínua. Ela corta a origem, essa curva aqui? Sim ou não? Ela corta a origem? Corta. Quando t igual a quanto? Quando t igual a 0, ela vai ser o 0, 0. Então, ela corta a origem. Tem outro ponto, sem ser o 0, onde ela corta a origem? Sim ou não? Não. Para qualquer outro valor de t que você escolher, não vai ser o 0, 0. Então, só para t igual a 0, ela vai ser o 0, 0. Então, satisfaz as minhas condições. É claro que na prova de vocês, com o tempo, vocês não vão ficar fazendo essas etapas, né? Vocês já vão saber que ela satisfaz as condições e vão pular para a composta, né? Mas por quê? Porque você já sabe toda a teoria antes, por isso. Então, ó, beleza, essa aqui satisfaz as minhas condições, eu vou fazer a composta dela agora. Então, vou fazer limite de f de alfa 3. Isso quando t tende para 0. Quando t tende a 0, isso aqui vai ser 0, 0. Tá, então, ó, agora, no lugar de x eu vou colocar t, no lugar de y eu vou colocar t também. Então, vai ficar assim o limite, ó. Vai ficar limite, se era x vezes y, então vai ficar t vezes t. E aqui embaixo vai ficar t quadrado mais t quadrado. Isso quando t vai para 0. T vezes t é t quadrado. T quadrado mais t quadrado é 2t quadrado. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite de t ao quadrado dividido por 2t ao quadrado. Isso quando t vai para 0. Aqui eu posso simplificar. E esse limite aqui vai dar 1 sobre 2. Deu o mesmo resultado de antes? Não. O que significa que o limite não existe. Então, agora sim eu consigo concluir que o limite não existe. Porque eu peguei, tudo bem que eu tive que usar 3 caminhos, mas não tem problema. Às vezes você vai usar 4, 5, 6, 7, até achar um que realmente vai dar diferente, né? E aí, por conta disso aqui, eu posso dizer, então, que o limite não existe. Então, logo, o limite não existe. Não existe. Por quê? Porque agora deu meio, e meio, obviamente, é diferente de 0. Uma técnica que você pode utilizar, gente, também, acho que já para acabar de vez com os exemplos, de buscar exemplo, para alguns vão achar mais fácil, outros nem tanto, é você pegar uma curva mais geral, mas que satisfaça as hipóteses. Por exemplo, nesse mesmo caso aí, eu poderia usar essa curva bem aqui, ó. Isso aqui é só uma observação, tá? A questão já acabou. A questão acabou aqui agora. Mas estou fazendo uma observação. Se eu quisesse fazer de outro jeito essa questão, eu poderia pegar uma curva mais geral. Por exemplo, olha só, para alfa, eu vou escolher alfa como sendo essa curva bem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em cima, só para economizar espaço. Para alfa de t igual a A vezes t, B vezes t. Só que A e B são constantes, tá? São fixas. O alfa só depende de t. Então, se eu escolher isso daqui, ó, só com a condição de que A diferente de 0
ou b diferente de zero, tá? Porque tem que satisfazer aquelas minhas condições. Se eu estou considerando isso, então você pode ver de novo que essa função, essa curva, ela é contínua, ela chega na origem quando t igual a zero, e para t diferente de zero, ela não vai cortar a origem, por causa dessas minhas hipóteses aqui. Quando eu for aplicar o limite para essa função, olha só o que vai acontecer. Vai ficar limite de f de alfa t, isso quando t tende para zero, a mesma função. Então, em vez de ficar x vezes y, vai ficar a vezes t vezes b vezes t. Então, vai ficar a vezes b vezes t quadrado. Dividido. Aqui embaixo vai ficar a ao quadrado, t quadrado, mais b quadrado, t quadrado. Vou colocar o t quadrado em evidência. Então, isso aqui vai ficar a vezes b vezes t quadrado. E aqui vai ficar a ao quadrado mais b quadrado, tudo vezes t quadrado. E agora eu simplifico. Então, olha só, o meu limite aqui deu a vezes b sobre a ao quadrado mais b quadrado. Professor, o que o senhor provou aqui? Eu provei que para qualquer valor aqui de a e b que você escolher, o limite vai dar diferente. Por exemplo, escolhe a igual a 1, b igual a 1, que foi o que a gente escolheu. Vai ficar 1 sobre 1 ao quadrado mais ao quadrado, vai ficar 1 sobre 2. Escolhe a igual a 2, b igual a 1, por exemplo. Aqui em cima vai ficar 2, aqui embaixo vai ficar 5. Então, o limite é dar 2 sobre 5. Escolhe a igual a 10, b igual a 1. Aqui vai ficar 10 sobre 101. Então, assim, de forma geral, você já consegue provar que o limite ele consegue assumir aí os valores que você, vários valores, né, diferentes, mostrando que o limite não existe, tá? Mas isso aqui é só outro jeito de resolver, tá? Porque o que a gente fez antes era válido também. Então, você pode fazer assim ou assim, tá? Então, o primeiro e o segundo quadro é o primeiro jeito, aqui é o segundo jeito. Qual vocês gostaram mais? Do primeiro ou do segundo? Segundo, né? Muito bem, segundo é melhor mesmo. Então é isso, gente. Então, ó, só foi para revisar a aula, tá? Agora vamos para o nosso conteúdo de hoje. Vocês estão gostando de limite? Cálculo 2? Muito melhor, né, do que no cálculo 1. Porque cálculo 1 só tinha 2 caminhos, né? Não tinha muita graça, né? Agora você tem vários caminhos aí, é muito mais legal. Então, ó, vou colocar aqui na nossa aula de hoje. Hoje vai falar sobre funções contínuas. Então, já vou colocar aqui o slide para vocês. Então, aula 15 hoje, tá? Funções contínuas. Essa aula ela não vai ser muito demorada, até porque muita coisa a gente já viu, a gente vai só usar como consequência, né? Mas vamos lá, e também muita coisa aparece com o cálculo 1 também aqui. Então, olha só, o que é uma função contínua para a gente? Coloquei aqui a definição para vocês. Olha, considere que f é uma função aqui de n variáveis, tá? Então, se é uma função de n variáveis, então um ponto que está no domínio de f também vai ter n coordenadas, né? Ó, dizemos que f é contínua nesse ponto A. Note que agora, se você está falando de continuidade, o ponto que você está analisando tem que fazer parte do domínio, tá? Diferente do limite. Quando você vai calcular limite num ponto, esse ponto não precisa estar no domínio. E até o mais interessante é quando ele não está mesmo. Agora, para eu falar de continuidade, o ponto tem que estar no domínio da função. Não faz sentido você perguntar, por exemplo, a função é contínua em um ponto que ela não está no domínio, não faz sentido. Por exemplo, para essa função bem aqui, ó, do jeito que a gente definiu ela, do jeito que ela está aqui, ó. Se eu perguntasse para você, olha, essa função aqui é contínua em 0, 0, aí o que você ia me responder? Professor, essa pergunta não faz nem sentido. Por quê? Porque aqui o 0, 0 faz parte do domínio da função? Não. Então, nem faz sentido eu perguntar isso daí. Ah, professor, mas eu já vi o senhor fazendo um negócio de continuidade com isso aqui. Tá, mas é uma outra função. Para que eu consiga perguntar sobre essa função, a gente não trabalha com ela do jeito que ela está aqui. A gente trabalha com condições, né? Se for diferente de 0, 0, é isso daqui. Se for 0, 0, aí é um valor. Aí tudo bem, nesse caso faz parte do domínio. Mas do jeito que eu coloquei aqui, por exemplo, não faria sentido, tá? Então, continuidade só faz sentido em valores no domínio da função. Se não tiver no domínio, você nem vai se preocupar com isso. Então tá, então vamos voltar para cá. Ó, então, dizemos que f é contínuo em A se, para todo epsilon positivo, existir um delta positivo, tal que isso aqui acontece. Gente, qual é a única diferença dessa definição para a definição lá do limite mais geral?
é que aqui, ó, no lugar do f de a, ia ter um L, né? Um valor real, que não necessariamente seria o f de a. Então, nesse caso, para a função ser contínua, o que tem que acontecer simbolicamente? O limite de f de x, quando x tende a tem que ser igual a f de a. Você tem que ser igual à imagem dessa função. Tá? Então, quando você se aproxima lá no domínio de um ponto, lá na imagem também você está se aproximando lá da imagem da sua função. É isso que está acontecendo. Você se aproxima do domínio e consegue se aproximar também na imagem. Olha só, então, exercício, né? Verifique se a função f de xy igual a 4x mais 3y é contínua no ponto 1, 2. A gente não vai usar y e deltas aqui, porque a gente já fez na aula passada, né? Então, não é todo dia que a gente vai estar usando. Então, como é que a gente vai fazer isso daí? A gente vai fazer pela definição. Assim, é pela definição, mas sem usar y e deltas. Como é que é? Eu vou primeiro calcular o limite disso daí, e depois vou calcular o valor nesse ponto da função. E a gente vai discutir aqui se a função ela é contínua ou não. Mas, por exemplo, aí, exercício 1, a função é essa daqui, f de xy igual 4x mais 3y, e o ponto que eu quero considerar é o ponto 1 e 2. Tá, então olha só, eu quero verificar se esta função aqui ela é contínua nesse ponto. E você vai ter que fazer dois cálculos. O primeiro é o cálculo do limite, quando x e y estão tendendo para cá, e o segundo é calcular o valor da função para esse ponto aqui. Então, por exemplo, olha, qual é o valor de f de 1, 2? Ou seja, se você já fosse jogar diretamente aqui, para x igual a 1, y igual a 2, quanto é que ia dar o valor da função? Se x é 1, y é 2, então isso aqui vai ficar 4 vezes 1 mais 3 vezes 2. Isso aqui ia dar 4 mais 6, ia dar 10. Tá, então, ó, esse ponto está no domínio da função e o valor para esse ponto aqui da função é 10. Agora, eu vou calcular o limite para essa tendência e vou ver se vai dar 10. Então, venho aqui, ó, e calculo limite de 4x mais 3y quando x e y estão tendendo para 1 e 2. Só que pelas propriedades de limite, você já sabe, isso aqui, o limite da soma é a soma dos limites. Isso aqui é uma constante, ela sai do limite. Então, no final, você já sabe como calcular isso aqui. A gente até calculou na aula passada. Ia ficar 4 vezes 1 mais 3 vezes 2, usando as propriedades de limite. Isso aqui vai dar 10. Ou seja, o limite deu o mesmo resultado aqui da imagem da minha função. Então, ela é contínua? Resposta, sim. Tá? Então, resultado aqui, ó. Então, f é contínua nesse ponto aí, ó. 1, 2. Tá? Ó, por quê? Porque isso aqui deu igual a isso daqui. Entenderam? Questão de prova essa daí? Não, né? Na prova tem uma mais trabalhada que essa daí. Então, vamos lá, exercício 2 agora. Olha só, verifique se a função u de x, y, z igual a x² mais cosseno de 2x menos z, ela é contínua. Aqui, perceba que eu nem estou pedindo um ponto específico, né? O que é uma função ser contínua? Só contínua. Ela ser contínua em todo o seu domínio. Essa daqui, gente, a gente não vai fazer no quadro, até também para economizar tempo, né? Mas o que nós temos aqui? Se você fosse calcular o limite dela para qualquer ponto, você ia ter que aplicar as propriedades, certo? Então, ó, aqui você tem uma soma, então vai ficar a soma dos limites. X², você já sabe que o limite dele ia ficar para x tendendo alguma coisa. Né? X² é uma função que você pode aplicar o limite diretamente. Aqui você tem uma função cosseno. Aqui você tem o limite da composta. E no final, para qualquer ponto que você fosse usar aqui de referência, seria como se você estivesse jogando a função naquele ponto diretamente. Tá? Então, aqui só estou comentando com vocês, mas vocês mesmos podem pegar qualquer ponto aí que vocês quiserem, do R3, o ponto 0, π e 2. Calcula o valor da função nesse ponto, depois calcula o limite para esse ponto. Você vai ver que sempre vai dar igual. Ou, de forma geral, pega aí um ponto A, B, C, calcula o limite, calcula o valor da função, vai dar igual. Tá? Então, isso aí chega até a ser intuitivo. Então, vamos continuar. Ó, então, aqui vem algumas propriedades, né?
Quais são as propriedades? Se a sua função é uma função constante, então essa função é contínua. Propriedade 2. Se a sua função, a saída dela é justamente uma das coordenadas dela, então essa função ela é contínua. Propriedade 3. Se você tem uma constante e você tem f e g, funções contínuas em um ponto, então o que vai ser contínuo também? Uma constante vezes a função também vai ser uma função contínua, a soma de funções contínuas é contínua, o produto também é contínuo e a divisão também é contínua, desde que g de a seja diferente de zero. Tá, mas o que isso vai ajudar a gente? Vai ajudar a gente porque se você já sabe que uma função é contínua, você não precisa fazer muita conta, você só vai calcular o valor da função naquele ponto e acabou. Né? Lá no cálculo 1, a gente gosta que uma função seja contínua, porque você não vai ter o trabalho de fazer algum argumento, alguma ferramenta para tirar a determinação. Você simplesmente joga o valor da função naquele ponto, sem precisar recorrer a épsilons e deltas ou outras propriedades. Tá? Então, aqui, no cálculo 2, toda vez que você vê uma situação dessa, você já pode dizer, não, então a função é contínua, só substitua o valor no ponto. E acabou. Exemplo. Uma função polinomial de duas variáveis é uma função contínua. Tá? Então, um polinômio aí, da forma que vocês pensarem, ela é uma função contínua. Então, toda vez que você vê um polinômio, você pode só substituir direto lá o valor no ponto, desde que o ponto esteja no domínio da função. Uma função racional, o que é uma função racional? É uma divisão de dois polinômios, tá? Ela também é contínua. Claro, se você está considerando apenas pontos do domínio dela, ela vai ser contínua. Você só substitui lá o valor dela e pronto, acabou. Propriedade 4, que é a da composta, também serve para funções contínuas, né? Então, se você tem uma função de uma variável e você tem g, uma função de duas variáveis, claro que a imagem da g tem que fazer parte do domínio da função f, isso aqui é uma condição para que você consiga fazer a composta, né? Então, se g é contínua no ponto e f é contínua nesse ponto g de AB, então a composta também é contínua. Tá? Então, também você pode usar aí aquela questão de duas funções, fazer a composta delas, se satisfaz isso daqui, a composta também vai ser contínua. E aí você só substitui os valores também. Exercício. Determine os pontos de continuidade das funções abaixo, ou seja, onde essas funções aí, elas são funções contínuas. Então, é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá, para exercitar. Exercício 3. Letra A. F de xy é igual a ln de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 9. Vamos lá. Eu quero ver onde essa função aqui ela é contínua, né? Na verdade, gente, olha só, isso aqui é uma função composta, né? Você tem uma função polinomial aqui, dentro de uma função aqui, que é o log. Então, a função que está assim, do lado assim, externo, né, é a função log. Tá? Então, você poderia até definir, por exemplo, aqui, not que, escreva assim, not que a função, aqui, posso definir como função g de t igual a ln de t. A função que está externa é a função log. Aí eu te pergunto, essa função log, ela é contínua em todo o seu domínio? Sim ou não? Sim. Aqui dentro eu tenho uma função polinomial. A função polinomial é contínua em todo o seu domínio? Sim, também. Então, a composta dela vai ser contínua, certo? Se aqui dentro a minha função é contínua em todo o seu domínio e a função log também é contínua em todo o seu domínio, então essa função aqui também vai ser contínua em todo o seu domínio. Tá? Então, pela proposição que a gente acabou de ver, essa função aqui ela vai ser contínua, mas em todo o seu domínio. Aí vem a pergunta, beleza, mas qual é o domínio da função? Esse que a gente vai ver agora. Tá? Então, pela proposição, você já percebe que a função é contínua no seu domínio, agora a questão é, qual é o domínio da função? Então, note que a função g de t igual a ln de t é contínua em todo o domínio. Ou seja,
para... Ó, eu disse que isso aqui é contínuo para todo o seu domínio, mas qual é o domínio de uma função log? Qual é o domínio? Tem negativo aqui? Não, né? Tem zero aqui? Não. Qual é o domínio? É para t maior que zero. Então, ou seja, para t maior que zero. Então, ela é contínua? É, mas para o domínio dela. Qual é o domínio dela? É que o que está dentro do argumento tem que ser maior que zero. Então, o que está aqui dentro, que é agora isso daqui, tem que ser maior que zero. Tá? Então, logo, o que está aqui dentro, ó, x² mais y² menos 9 tem que ser maior que zero. Ou seja, x² mais y² tem que ser maior que 9. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, se você fosse olhar isso no plano cartesiano, o que eu estou dizendo? Eu estou pegando, isso aqui a gente já aprendeu, né? Estou pegando uma circunferência de raio 3. Então, faço aqui a circunferência de raio 3. E aí, quem são os pontos que estão no domínio aqui da função? São os pontos que estão fora da circunferência, porque tem que ser maior. Então, qualquer ponto aqui, ó, que não seja na circunferência ou dentro dela, está no domínio da função. Logo, esses pontos também são os pontos de continuidade da minha função. Tá? Então, é isso. Na verdade, a questão, na verdade, foi dizer assim, calcule, ou então determine o domínio da função. Foi isso que ela fez, né? Porque no final foi isso que a gente teve que calcular. Letra B, arcosseno de xy. Arcosseno de xy. Gente, aí é a mesma coisa. Ó. Xy, qual é o domínio de xy? Não é todo R2? Sim ou não? A função xy, o domínio dela não é todo R2? É. Essa função xy não é contínua, todo o seu domínio? É. Tá, agora vamos analisar a função arcosseno, né? Então, a função g de xy é igual ao arco seno de xy. Tá? Aqui. Então, a mesma coisa. Xy é uma função contínua em todo o seu domínio, todo R2. E a função arcosseno, ela é contínua também, mas ela é contínua no seu domínio. Eu te pergunto, qual é o domínio da função arcosseno? Cálculo 1. Qual é? Todos os reais? Não, né? Você lembra que para você fazer uma abjeção da função seno, para você ter a função inversa da função seno, você não tinha que limitar o domínio dela para poder você inverter, não sei se você lembra. No final, o domínio dela vai ser entre menos 1 e 1. É porque você limita lá entre o menos π sobre 2 e o π sobre 2, aí depois você faz, depois que você faz a limitação, você consegue inverter, né? Lembra disso? Cálculo 1? Não? Beleza. Então, é isso. Então, ó, aqui o domínio de G, ou melhor, se eu definir f de t como sendo a função arcosseno de t, então o domínio da minha função f é o conjunto que vai do menos 1 até 1. Tá? Então, esse é o domínio da minha função. Então, por exemplo, quando o meu t é 1, eu tenho um arcosseno de 1. Qual é o valor, né, do arco para que o valor do arcosseno seja 1? Né? O valor, ou melhor, se eu tenho que o arcosseno é igual a 1, você tem que pensar qual é o ângulo que quando você joga no seno dá 1. Esse ângulo é o π sobre 2. Então, você vai ter π sobre 2. E assim por diante. Tá, então, o domínio é isso daqui. Ó. O domínio é isso daqui. Então, para que essa função aqui seja contínua, o que está aqui dentro do argumento tem que estar entre menos 1 e 1. Ou seja, logo x vezes y tem que estar entre menos 1 e 1. Então, mais uma vez, essa função aqui, na verdade, só foi para a gente analisar o domínio da função. Só isso. O domínio da função vai ser os pontos de continuidade da minha função. E aí, ó, agora, para eu verificar isso no plano cartesiano, eu posso isolar o y aqui. Tá? Ou seja, como é que eu isolo o y? Eu divido todo mundo aqui por x. Isso para x diferente de zero. Tá? Então, só que aqui eu vou ter dois casos. Se o meu x é positivo, então na hora que eu for dividir todo mundo aqui, ele não vai trocar o sinal da minha equação. Então vai ficar
menos 1 sobre x menor ou igual que y menor ou igual que 1 sobre x. Então, para x positivo, o y vai estar entre essas duas curvas aqui. Ele vai estar acima dessa e abaixo dessa. Só que se o x for negativo, vou colocar aqui, para x menor que 0, na hora que eu for dividir, o sinal vai inverter. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 sobre x menor ou igual que y menor ou igual que menos 1 sobre x. Tá? Aqui, ó. Já para eu deixar do mesmo lado, eu só fiz trocar aqui a ordem, né? Mas aqui, ó, quando eu dividir por x negativo, note que eu inverti aqui o sinal da equação. Então, para x negativo, o meu y ele vai estar entre essas duas curvas aqui, acima dessa e abaixo dessa. Como é que seria isso? Bora ver no GeoGebra, vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui o GeoGebra rapidamente, só para a gente ver aqui. Deixa eu só abrir aqui primeiro. GeoGebra. Aqui no GeoGebra, eu vou colocar assim. Eu vou colocar menos 1 sobre x menor ou igual que y menor ou igual que 1 sobre x. Ó, então, para x positivo, né? Para x positivo, você vai ter essa parte aqui que está pintada. E para x negativo, aí eu vou ter que colocar a minha outra equação, que é assim, ó, 1 sobre x menor ou igual que y menor ou igual que menos 1 sobre x. Ó. Então, está aqui. Ó. Então, no final, quais são os pontos de continuidade da minha função? São os pontos do domínio dela. Quais são os pontos do domínio dela? São esses pontos aqui, ó, coloridos que vocês estão vendo. Tá? Então, esses aqui são os pontos de continuidade da minha função. Entenderam? Interessante, né? Ali o desenho, muito legal. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa slide. Tá, agora os exercícios vão ficar cada vez mais interessantes, tá? Olha esse daí, por exemplo, exercício 4. Verifique se a função abaixo é contínua. Note que aqui, ó, é o que eu comentei ainda agora. Essa função aqui, o domínio dela, se eu fosse olhar só para cá, ó, então o domínio dela seria todos os R2 menos a origem. Só que, ó, a função não é só isso daqui. A função eu separei em duas partes. Então, se o xy não for a origem, ela vai assumir essa função aqui. Se for a origem, então a minha função ela vai assumir o valor que eu escolhi para ela. Eu escolhi 0. Então, eu tenho que verificar se essa função é contínua. Como é que eu faço isso? Eu tenho que calcular o limite dessa função para quando xy tende para a origem e verificar se tem o mesmo valor disso daqui. Então, vamos ver. Vou fazer para cá. Exercício 4. X seno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Isso quando não é a origem. E é 0 se for igual à origem. Pronto. Ele quer ver se a função abaixo ela é contínua. Tá? Então, vamos ver. Bom, aqui, ó, se o meu xy for diferente do ponto 0, 0, para qualquer valor diferente de 0, 0, a minha função, gente, é essa daqui. Ó, essa daqui. Então, se eu fosse analisar só esta função aqui, o que a gente teria? Você tem x vezes a função seno. Aqui dentro, ó, note que aqui dentro você tem uma função racional. Sim ou não? A função racional não é contínua? É. Em todo o seu domínio ela é. E aqui eu tenho seno de uma função. A função seno não é contínua em todo o seu domínio? É. Então, você tem uma composta de funções contínuas. Composta de funções contínuas é uma função contínua. Então, você tem uma função contínua vezes x. X é uma função contínua? É. O produto de funções contínuas é uma função contínua? É. Então, para qualquer valor que não seja a origem, essa função aqui ela é contínua. Como é que eu sei? Usando as propriedades que a gente acabou de ver. Tá, só que o problema não é esse, né? A graça não é essa. A graça é no ponto 0, 0.
A pergunta é, beleza, mas e no ponto 0, 0, na origem, ela é contínua? Vamos ver. Bom, primeira pergunta que eu faço para vocês. Para eu saber que uma função é contínua ou não, eu tenho que saber o valor dela no ponto, e depois tenho que saber o valor do limite dela naquele ponto. O valor dela no ponto, a imagem da função nesse ponto, eu já tenho? Sim ou não? Já, né? Ou seja, qual é o valor? O que eu quero saber de vocês é quanto vale f de 0, 0, de acordo com isso daqui? Vale 0, né? Porque se x, y é igual a 0, 0, eu estou dizendo que a função ela vai assumir o valor 0. Tá? Então, eu já tenho o valor aqui da imagem. Resta agora eu calcular o limite para quando x e y tende para a origem e verificar se esse limite também vai dar 0. Se der 0, ok, então a função é contínua em todos os pontos dela. Se não der 0, então é porque ela não é contínua, pelo menos nesse ponto aqui. Tá? Então, agora nos resta calcular o limite dessa função. Então, vamos lá. Então, olha só, vou calcular o limite de f de xy quando xy está tendendo para a origem. Gente, eu pergunto para vocês, quando eu digo que xy está tendendo para a origem, xy vai ser a origem? Sim ou não? Não, nunca vai ser igual. Se ele nunca vai ser igual à origem, então eu não vou usar esse resultado aqui, vou usar o de cima. Então, quando tem essa tendência aqui, essa função é essa daqui. Então, é nesse limite que eu vou trabalhar, nessa função aqui. Então, vai ficar igual ao limite de x vezes seno de 1 sobre x² mais y². Isso quando x e y está tendendo para 0. Como é que eu calculo esse limite? Porque se eu fosse querer jogar direto aqui, ia ficar 1 sobre 0. Não ia dar certo. E aí? Mas, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho uma função x aqui, Você vai olhar essa função como produto de duas funções. Eu tenho x vezes uma função seno. A minha função x, para essa tendência, ela vai para 0? Sim ou não? Sim. Então, eu já tenho alguém que está indo para 0. Vou escrever aqui. A função seno é uma função limitada? Sim ou não? Sim. Ela está entre menos 1 e 1. Então, eu tenho uma função que está indo para 0, multiplicado por uma função que é limitada. O que significa que o limite existe, sim ou não? Existe. E é igual a quanto? A 0. Então, calculei o limite e deu 0. O que significa, então? Essa função aqui, ela é contínua nesse ponto 0, 0? É, porque a imagem dela e o valor do limite deram iguais. Então, sim, a função. Então, f é contínua. Em todos os pontos, tá? Pronto, é assim que resolve. Uma questão dessa daí. Vamos ver exercício 5 agora. Olha só, verifique se a função abaixo é contínua. Tá? Então, de novo, uma função condicionada, né? Então, a gente vai ter que analisar aí tanto a imagem quanto o valor do limite. Exercício 5. G de xy é igual a x² y sobre x² mais y². Isso quando não for a origem. E vai ser 1 se for igual à origem. Pronto, então vamos lá. Para eu verificar se ela é contínua, primeiro eu vou olhar pontos que não são a origem. Para pontos que não são a origem, eu tenho essa função bem aqui. Só que essa função aqui é uma função racional. A função racional ela é contínua em todo o seu domínio. Então, pronto, já sei que para valores diferentes da origem, isso aqui é contínuo. Tá, agora o que me interessa é saber na origem. Então, vou calcular o valor da função nesse ponto e depois vou calcular o limite. Então, o valor da função nesse ponto eu já tenho. Quanto é o g de 0, 0, de acordo com essa função? Quanto é? É 1 agora, né? Porque eu estou dizendo que se x e y é 0, 0, então o valor de g vai ser 1. Então, g de 0, 0 vai ser igual a 1. Pronto. Agora, eu vou calcular o limite dela. Então, eu vou vir
para esse mesmo ponto, tá? Então, venho aqui, ó, calculo o limite da minha função g de xy quando xy está tendendo para 0, 0. Só que, ó, se eu estou tendendo para 0, 0, então eu não sou o 0, 0. Só estou tendendo para ele. Então, não vou usar o de baixo, vou usar o de cima. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite. Ó, aqui eu já vou escrever de outra forma de propósito, né? Porque você já sabe. Então, vou escrever assim. x² sobre x² mais y² vezes y. Eu deixei o y aqui fora. Você já deve imaginar por quê, né? E aqui eu coloco xy tendendo a 0, 0. Pronto. Está aqui. Beleza. E agora? Y é uma função que está tendendo para 0? É. Então, isso aqui tende para 0. Esta função aqui, ó, é limitada? Sim ou não? É. A gente já mostrou na aula passada. Então, eu vou pular essa parte aqui. Mas quem não lembra, veja a aula passada, que lá eu provei que esta função aqui, ela é uma função limitada. Isso é importante, tá, gente? Muito importante esse exemplo aqui, dizer que essa função aqui é limitada. Então, não deixe de... Se você não sabe ainda, não deixe de ver a aula passada, tá? Então, aqui, ó, ela é limitada. Então, de novo, eu tenho uma função limitada vezes uma função que vai para 0. Então, esse limite vai para 0 também. Aí eu te pergunto, a função é contínua nesse ponto? Sim ou não? Não. Por quê? Apesar de que o limite existe, apesar de que o valor da função aqui, ó, tem 1, mas os valores são diferentes. Né? Então, ó, esse daqui deu diferente, o de cima deu diferente do de baixo. Então, logo, G não é contínua. Aí aqui, ó, como ela é contínua em todos os outros pontos, eu vou colocar assim, logo G não é contínua apenas no 0, 0. Tá? Só no 0, 0 que ela não é contínua, no resto ela é. Claro que se aqui no valor da função aqui fosse 0, aí ela seria contínua, obviamente. Então, já que ela não é contínua, o que acontece? É como se tivesse um salto na função. É que nem no cálculo 1, funções que não são contínuas em um ponto, é porque naquele ponto está acontecendo algum salto, ou porque o limite não existe também, nesse caso. Pode acontecer da função ter um valor no ponto, mas o limite não existe, então você tem um buraco. Então, tudo isso aí mostra uma descontinuidade no gráfico da função. Tá? Então, como eu falei, isso daqui não é contínua para esse ponto. Vamos lá, exercício número 6. Olha só, agora, prestem muita atenção no exercício 6 e no 7, porque as coisas vão ficar muito interessantes a partir de agora. Tá? Então, gente, eu preciso que vocês acompanhem o meu raciocínio a partir, principalmente de agora. Tá? Então, o exercício 6 e o exercício 7 vão ser chave para a gente entender o assunto já da próxima aula. Como eu falei, o assunto de hoje ele é bem rápido, mas eu preciso disso para vocês entenderem da próxima aula. Olha só a pergunta aqui, exercício 6. Considere essa função, que é essa raiz, né, eu já até coloquei no quadro. Aí, olha a minha primeira pergunta, letra A. Verifique se esta função é contínua no ponto 0, 0. Tá? Isso que eu vou fazer. Então, vou calcular o valor dela e depois vou calcular o limite. Letra B. Calcule as derivadas parciais. Aqui eu só usei a outra notação, mas o que eu quero é calcule as derivadas parciais nesse mesmo ponto, caso exista. Então, na letra A, vou ver se ela é contínua. Na letra B, vou ver se ela é derivável. Vou ver se as derivadas parciais existem. Então, vamos lá. Letra A. Olha, primeira coisa, tá, gente? Aqui, o que eu vou fazer? Vou calcular o valor da função nesse ponto, 0, 0, que é o ponto que ele está me pedindo. Então, primeira coisa, eu vou calcular o valor da função neste ponto. Ó, a função é essa daqui. Então, onde tem x, eu vou colocar 0, onde tem y, eu vou colocar 0. Então, vai ficar a raiz de 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Claro que a raiz disso daqui vai dar 0. Então, calculei o valor da minha função no ponto e deu 0. Agora, eu tenho que calcular o limite dessa função tendendo para esse ponto, para esse mesmo ponto aqui que ele está pedindo, e ver se vai dar igual. Então, venho aqui e vou calcular agora o limite desta função aqui, quando x e y estão tendendo para 0. Olha, aqui eu tenho uma função raiz quadrada.
dentro dela, eu tenho uma função polinomial, a função polinomial é contínua, a função raiz ela é contínua em todo o seu domínio, essa função aqui sempre é maior ou igual que zero, ou seja, eu posso entrar com o limite aqui dentro para calcular os limites. No final vai ficar raiz também de 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar 0. Então, ó, calculei o valor da função no ponto, deu 0. Calculei o limite para esse mesmo ponto, deu 0 de novo. Então, essa função é contínua nesse ponto, sim ou não? Sim. Tá? Então, f é contínuo. Então, até escrever aqui. Então, f é contínua em 0, 0. Só lembrando, tá, gente? É bom revisar aqui. Isso aqui que eu estou fazendo é só mostrando que isso aqui existe, ó, que o limite de f de x, quando x e y está tendendo para um ponto aqui, é igual ao valor da função nesse mesmo ponto, AB. Tá? Então, isso aqui é só para ver isso, ou seja, eu calculei o valor da função no ponto, que era o ponto 0, 0, deu 0. Depois eu calculei esse limite aqui, também deu 0. Então, como deu igual, então posso concluir que ela é contínua nesse ponto. Na letra B, ele quer que eu veja se a função ela é derivável no 0, 0. Ou seja, se as derivadas parciais existem, em particular no ponto 0, 0. A gente já fez esse exercício aqui em sala, então vou passar por ele, mas de forma rápida. Tá? Ó, eu quero verificar se essa função que vocês estão vendo, ela tem derivadas parciais na origem. Letra B. Então, eu vou calcular primeiro a derivada parcial de f em relação a x nesse meu ponto 0, 0. Você já sabe, né? Calcular uma derivada dessa, pela definição, é calcular esse limite aqui. Limite, quando h tende a 0, de f de 0 mais h, que é o x que está variando, o y é só o 0 mesmo, menos f de 0, 0, dividido por h. Né? F de 0, 0 é 0. A gente já viu isso. E quem é f de h0? Eu volto para aquela minha função lá, no lugar do x eu coloco h, no lugar do y eu coloco 0. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite raiz quadrada de h ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de h ao quadrado, dividido por h. Isso quando h tende a 0. Só que isso aqui você já sabe, né? Raiz de h ao quadrado é módulo de h. Então, vai ficar limite do módulo de h sobre h quando h tende a 0. h está tendendo a 0. Isso é um ponto importante para uma função modular. Porque se h tende a 0 pela direita, o que acontece? Vou dividir aqui em duas partes. Ó, se eu tenho limite para h tendendo a 0 pela direita, essa função aqui vai ser o próprio h. Vai ficar h sobre h. E aí, ó, isso aqui vai dar 1. Agora, se o h tende a 0 pela esquerda, isso aqui vai ser o menos h. E aí vai ficar menos h sobre h, que é igual a menos 1. Ou seja, os valores aqui deram diferentes. O que significa que a derivada parcial em relação a x, no ponto 0, 0, não existe. Tá? Nesse ponto, a derivada parcial não existe. Então, o que eu estou dizendo, afirmando aqui para vocês, logo, aqui eu vou abreviar a notação, vou escrever só assim, ó, f, o x embaixo. Nesse ponto, tá? Eu estou falando nesse ponto aqui, no 0, 0. Não existe. Eu não vou fazer a conta, mas o mesmo vale para a derivada parcial em relação a y. A conta é a mesma, tá? O que vai mudar só é que aqui vai ficar 0h, tá? E aqui mais o resto vai ficar a mesma coisa, então ela não existe também. Ou seja, as derivadas parciais dessa função não existem. Então, posso afirmar que f, pelo menos, não é derivável nesse ponto 0, 0. Então, eu acabei de te dar um exemplo de uma função que é contínua em um ponto, mas não é derivável nesse mesmo ponto. Lá em cálculo 1 isso acontecia? Sim ou não?
Lá em cálculo 1, você tinha exemplo de uma função que era contínua em um ponto, mas que não era derivável naquele ponto? Sim ou não? Sim. Então, até agora não estou fugindo do cálculo 1, do que vocês aprenderam. Lá em cálculo 1 você tinha exemplos de funções que eram contínuas, não necessariamente eram deriváveis naquele ponto. Aqui é a mesma coisa. Eu te dei um exemplo de uma função que é contínua, mas não é derivável naquele ponto. Tá? Beleza. Agora vem o exemplo mais importante aqui da aula de hoje. Exercício 7. Preste bastante atenção nisso daí. Considere essa função aí, ó. G de xy é igual a isso daí. Então, agora, eu vou fazer o contrário. Vou primeiro verificar se essa função ela é derivável, ou seja, se as derivadas parciais existem nesse ponto, e depois que eu vou verificar se a função é contínua. Tá? Então, me acompanhe aí. Esse exemplo aí é sensacional. Eu vou até aproveitar o que já está escrito aqui. Então, na letra A, vou verificar primeiro se as derivadas parciais existem, tá? Aqui é xy só. E aqui é 0. Então, vamos lá, letra A. Ó, na letra A, ele pede para eu calcular as derivadas parciais dessa função aqui. Isso tudo no ponto 0,0, tá, gente? Estou sempre analisando no ponto 0,0, nesses casos aí que eu estou fazendo. Então, ó, vamos lá. Quem vai ser del G, del F, no ponto 0,0? Como essa função é uma função condicionada, justamente na origem, então não tem jeito, você vai ter que usar a derivada pela definição dela, já que aqui tem um ponto de transição. Então, pela definição, isso aqui vai ser limite para h tendendo a 0 de... Ó, como é em relação a x, então x que está variando. Então, aqui vai ficar 0 mais h. Só que 0 mais h é h. Então, vai ficar g de h. O y vai ficar paradinho no ponto 0,0. O y está fixo, né? Então, vai ficar g de h0 menos g no próprio ponto, que é o 0,0. Tudo isso dividido por h. Gente, quanto vale g de 0,0 aqui para essa função? Quanto vale g de 0,0? Ou seja, quando o ponto é a própria origem, quanto vale a função? 0. Então, aqui eu já elimino essa parte. E eu só vou me preocupar com esse daqui, então. Quem é o g de h0? H está tendendo a 0, mas ele não é o 0. Então, para eu saber quem é o h0, o g de h0, eu vou ter que usar essa função aqui de cima. Então, eu venho nesta função aqui de cima, onde tem x eu vou colocar h, e onde tem y eu vou colocar 0. Tá? Então, eu vou fazer até aqui do lado. Vou colocar aqui, quem é o g de h0? O g de h0 vai ser, já que aqui é x vezes y, então vai ser h vezes 0. Dividido, aí ele vai ficar h ao quadrado mais 0 ao quadrado. Lembrando que o h ele não é 0, tá, gente? O h não é 0. Tá, se o h não é 0, aqui vai ficar 0 sobre h quadrado. Isso aqui vai dar 0. Então, isso daqui é o próprio 0. Tá? Então, g de h0 é o próprio 0. Então, quando eu vier aqui substituir ele, ó, vai ficar limite de 0 dividido por h, quando h tende a 0. Olha, mas aqui em cima é o próprio 0. Então, esse limite aqui é 0. Então, isso daqui ó, é 0. Ou seja, a derivada parcial em relação a x, nesse ponto, ela existe. E ela é 0. Para y vai ser a mesma coisa. Ó, vou calcular logo aqui embaixo. Quem vai ser a derivada parcial em relação a y para esse mesmo ponto? Vou ter que calcular pelo limite. Limite também é quando h tende a 0. O que vai mudar aqui, gente, é que agora x que vai ficar fixo em 0 e o y que vai variar. Então, aqui vai ficar 0, vai ficar g de 0. E aqui no lugar do y vai ficar 0 mais h, que é h. Então, aqui vai ficar g de h0 menos g de 0,0 dividido por h. G de 0,0 você já sabe que é 0. Aqui eu não vou calcular, mas o g de h0, se você fosse jogar na função, também vai dar 0. Então, isso daqui vai ser igual ao limite de 0 sobre h, quando h tende a 0, isso aqui vai dar 0. Ou seja, posso afirmar que g
nesse ponto 0, 0 é uma função derivável. Aqui, quando eu digo derivável, eu estou falando que as derivadas parciais existem. E, realmente, de fato, elas existem, né? Calculei as duas aqui e as duas deram um valor aqui, deram um número real. No caso, deu o próprio número 0. Então, ó, minha conclusão é logo G é derivável nesse ponto 0, 0. Tá? Na letra B, eu quero verificar se a função g ela é contínua no 0, 0. Aí é que está agora, gente. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Se você estivesse em cálculo 1, tá? Lá em cálculo 1, o que vocês tinham de conclusão? Por exemplo, você tinha lá, função f é derivável em um ponto. Logo, a f ela é contínua nesse ponto. Certo ou errado? Certo, né? Beleza. Então, aí agora você está em cálculo 2. Aí você olha assim, se g é derivável no ponto, então g é contínua no ponto. Sim ou não? Confia, né? Então, bora ver. Digamos que eu seja uma pessoa cética, eu diga assim, não, vou verificar. Aí você vai dizer, não, professor, é sério, eu estou garantindo para o senhor que ela é contínua, porque se a função derivável ela é contínua, aprendi isso lá em cálculo 1. Tá, mas mesmo assim, eu vou verificar, vamos verificar junto. Então, vamos lá, eu quero verificar agora se essa função é contínua. Ó, para verificar se a função é contínua, lembrando que eu estou com essa função bem aqui, tá? Eu já tenho o valor dela no 0, 0. O valor dela é 0. Resta agora calcular o limite dela quando esse ponto vai para 0 aqui, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Letra B. Vamos lá, eu já sei que o g de 0 é igual a 0. Resta agora eu calcular esse limite aqui. Limite xy, colocar assim, limite de g de xy quando x e y vai para 0, 0. Claro que se ele vai para 0, 0, ele não é o próprio 0, 0. Então, essa função vai se comportar como aquela função de cima. Então, o que eu tenho que calcular é esse limite aqui. Limite de xy sobre x² mais y². Isso quando xy vai para 0, 0. Né? Então, vamos calcular esse limite. Bom, se eu fosse jogar direto, ia dar 0 sobre 0, uma determinação. Né? Então, não vou poder fazer isso. Né? Não dá para... Mesmo que eu coloque o y aqui separado, essa função que sobrar não vai ser limitada. Então, eu também não vou poder usar o teorema do confronto, nem a proposição. Então, talvez é porque esse limite não existe. Será? Mas é derivável a função. Mas bora verificar se ele não existe, né? Então, ó, vou ter que escolher duas curvas. Só que essa função a gente fez ainda agorinha, o limite dela. Tá? Então, já sei quais são as curvas. Vou usar as curvas aqui, tá? Então, ó, para α1 igual a t0. O que eu tenho? Que o limite de g de α1 de t, quando t tende para 0, ó, eu vou jogar g essa curva aqui. Então, onde tem x eu vou colocar t, onde tem y eu vou colocar 0. Isso aqui vai ficar igual ao limite. Aqui, ó, vai ficar, em vez de ficar x vezes y, vai ficar t vezes 0. Então, vai ficar t vezes 0 dividido por t² mais 0 ao quadrado. Isso quando t tende a 0. Aqui em cima vai dar o próprio 0. Então, esse limite aqui é 0. Agora, eu vou escolher outra curva. Para α2 igual a tt. Bora ver o que vai dar. O limite, quando t tende a 0, aqui eu já vou fazer direto, né? Quando eu substituo g por α2, no lugar do x e do y, eu vou colocar t e t, e aqui t e t. Então, vai ficar t vezes t sobre t² mais t². Aqui em cima vai ficar t², aqui embaixo vai ficar 2t². Essa aqui é a mesma questão que a gente fez ainda agora, tá? Por isso que eu estou fazendo rápido.
Isso quando t vai para zero. Simplifico e o limite deu meio. Ou seja, o limite não existe. Não é verdade? O limite não existe. O limite não existe. Logo, o limite não existe. Tá, mas o ponto faz parte do domínio da função? Faz. A gente até já sabia que o valor era zero. Mas o limite não existe nesse ponto. O que significa? Que a função é descontínua nesse ponto. Se a função não é contínua nesse ponto 0, 0. Ou seja, G não, até colocar aqui, ó, não é contínua em 0, 0. 0, 0. Ou seja, aquilo que você aprendeu no cálculo 1, que se a função é derivável, então ela é contínua, não se aplica aqui em cálculo 2. Não se aplica. E agora? A gente vai entrar em desespero? Não, a gente não vai entrar em desespero. O problema é que aquela propriedade que vocês tinham em cálculo 1, ela era importante. Não sei se vocês se recordam muito bem dela. Mas ela servia não só para você dizer quando a função era contínua, né, porque se é derivável é contínua. Então, você já mostrava que era contínua só para a derivabilidade dela. Mas também servia para mostrar quando uma função ela não era derivável. Porque a volta também valia, a negação. Porque diz assim, se f é derivável, então ela é contínua. Logo, se f não é contínua, então ela não é derivável. Esses resultados eram importantes para você. Você usava muito eles no cálculo 1. Ou pelo menos você usou durante o período no cálculo 1. Então, em cálculo 2, eu não posso afirmar isso. Então, se você tem uma função que é derivável em um ponto, você não pode afirmar que ela é contínua nesse ponto. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a partir de agora, a nossa função aqui, nosso desejo aqui nesse curso, e isso vai começar hoje e terminar só quarta-feira, é resgatar esse resultado. Ou seja, eu tenho que definir alguma coisa para uma função, de forma que se essa função é isso, então essa função é contínua. Tá? Então, a partir de agora, nosso objetivo é resgatar aquele resultado do cálculo 1. Eu não quero perder esse resultado, eu quero resgatar ele, eu quero obter ele de novo. Como é que eu faço? Então, para isso, a gente vai fazer uma viagem no tempo, aqui a gente vai voltar para o cálculo 1. Tá? Então, a gente vai fingir aqui que a gente está numa aula de cálculo 1, e aí eu vou fazer umas outras definições com vocês, e depois a gente vai voltar para o cálculo 2. Tá? Então, por isso que eu disse que, em particular, eu acho essa aula uma das mais interessantes, né? Porque aqui já quebra a gente, né? Meio que, professor, o senhor quebrou a gente porque não posso usar L'Hopital. Agora já não posso usar esse resultado aí, de que se f é derivável, então f é contínuo. Então, o que eu posso usar? Calma lá, que a gente vai chegar num resultado aí parecido, digamos assim. Mas para isso eu vou precisar de outras definições. Então, ó, vamos fingir aqui, ó. Mas antes deixa eu colocar só a observação, né? Então, ó, em cálculo 1, você tinha f, deixa eu pegar aqui, f é derivável, logo, f é contínua. Tá? Em cálculo 1 você tinha isso. Aí em cálculo 2, agora que você aprendeu limite, derivado, não sei o quê, aí você pensa, então é a mesma coisa, né? Se f é derivável, isso implica que f é contínua, né? Se deu certo no 1, por que não vai dar certo no 2? Só que aí você acabou de descobrir que em cálculo 2, isso aqui não é verdade. Tá? Isso aqui não é verdade. Em cálculo 1 tudo bem, mas em cálculo 2 não. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai tentar resgatar esse resultado aqui. Então a gente vai voltar para o cálculo 1 e fazer uma outra definição do que seria uma função não necessariamente derivável, mas eu vou usar outra palavra aqui.
Então, vamos lá. Voltando para o cálculo 1. Então, esqueça cálculo 2 por enquanto, tá? Vamos voltar para o cálculo 1. Eu até errei aqui, não sei mais nem escrever cálculo 1. Pronto, cálculo 1. Então, ó, vamos voltar para cálculo 1. E lá em cálculo 1 você tinha uma definição, né? Qual era a definição? A definição é essa daqui. Definição número 1. Ó, dizemos que f é derivável, vou marcar aqui, ó, derivável em um ponto A, se eu colocar assim, esse A faz parte do domínio da função, se ou quando existe o limite. Que limite? Esse limite aqui, ó, limite de f de A mais H menos f de A sobre H quando H tende a zero. Nesse que tinha? Então, ó, cálculo 1, definição. O que é f ser derivável em um ponto? É quando existe esse limite aqui. Se esse limite existe, se ele é um número real, então você dizia que isso aqui é f' de A. Né? Tá, só que lá em cálculo 1 existe uma outra definição, que vocês não viram com profundidade, pelo menos, né? Que é essa que eu vou escrever aqui agora. Ó. E essa que eu vou escrever aqui, na verdade, é mais legal do que essa primeira aí. Definição 2. Dizemos que f é diferenciável quando existe uma constante tal que isso aqui acontece. Tal que você pode escrever f de A mais H como sendo igual a f de A mais L vezes H mais uma função RH. Só que tem uma condição. Essa função RH, ó, o limite dela dividido por H, quando H tende a zero, é igual a zero. Tá? Então, isso é uma nova definição para a gente. Olha só. A nossa função f, ela vai ser diferenciável. Ah, desculpa, esqueci de colocar no ponto. Eu estou considerando no ponto A, tá, gente? É diferenciável no ponto A em A. Aqui vou ter que substituir por si. Tem que colocar o si que não dá espaço mais. Então, dizemos que f é diferenciável em um ponto do domínio dela, se existir aqui uma constante, tal que você pode escrever f de A mais H como sendo f de A mais L vezes H, mais uma outra função que só depende de H, só que com uma condição. Essa função, o limite dela sobre H, quando H tende a zero, tem que ser igual a zero. Não se espante, isso aqui é só uma definição. Só definição, só estou definindo o que é uma função diferenciável no cálculo 1. É isso daqui. Tá? Por enquanto é só isso que eu fiz. Agora, só quero fazer um comentário. Ó. O que significa dizer que o limite de R de H sobre H quando H tende a zero é zero? Significa dizer que essa função aqui, R de H, ela está indo para zero mais rápido do que a função H. Porque ó, ela está vencendo a função H. Porque se esse limite aqui está dando zero, é porque o de cima está indo para zero mais rápido do que o de baixo. Se o de baixo fosse para zero mais rápido do que o de cima, então isso aqui ia dar infinito. E se eles estivessem, sei lá, dependendo da função, né, mais ou menos ali no mesmo velocidade, talvez isso aqui poderia dar um outro valor, dependendo da que seria a função H. Né? Ok. E agora, gente? Agora que eu defini o que é uma função diferenciável, eu vou mostrar para vocês que no cálculo 1, a função ser derivável é a mesma coisa que uma função ser
diferenciável. Tá? É isso que eu vou provar agora para vocês. Só porque você está falando tudo isso mesmo? Porque eu quero resgatar isso daqui, ó. Quero resgatar isso daqui. E aí vocês já vão ver como é que eu vou resgatar. Então, vou colocar assim, proposição. Qual é a proposição? Eu quero dizer, isso aqui em cálculo 1, tá? Que se f é derivável, se e somente se f é diferenciável. Ou seja, eu vou provar para vocês que se eu tenho uma função que é diferenciável num ponto, então nesse ponto ela também é derivável. E o contrário também é verdade. Se ela é derivável nesse ponto, então ela também vai ser diferenciável nesse ponto. Vou ter que provar a ida e vou ter que provar a volta. Acho que eu já fiz uma demonstração que tinha que ser ida e volta. Ó, vou provar primeiro a volta. Ou seja, se f é diferenciável, vou partir daqui para mostrar que ela é derivável. Se f é diferenciável, pela minha definição lá, o que acontece? Vou escrever aqui. Se f é diferenciável, aqui eu vou só abreviar só para a gente. Se f é diferenciável, então existe uma constante L tal que, aí eu vou colocar aqui lá, f de A mais H igual a f de A mais L vezes H mais RH. Lembrando que o RH ele satisfaz aquele limite lá. Tá, se eu tenho que f é diferenciável, então isso aqui está acontecendo com H, com aquela condição lá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, digamos, melhorar isso daqui. O f de A eu vou passar para o outro lado. Então, ó, vai ficar f de A mais H menos f de A, o resto eu vou deixar desse lado aqui, igual a L vezes H mais RH. Então, a única coisa que eu fiz foi pegar esse daqui e subtrair dos dois lados para ficar assim. Agora, eu vou dividir todo mundo por H. Então, venho aqui, ó, divido por H, e aqui eu divido por H, e aqui eu divido por H. Ok? Beleza. Quando eu divido por H aqui, ó, aqui vai simplificar, aqui vai ficar desse jeito, e aqui vai ficar desse jeito. Agora eu vou passar o limite dos dois lados. Então, venho aqui, ó, limite, quando H tende a zero, limite, quando H tende a zero. Do lado esquerdo, gente, quem é o limite de f de A mais H menos f de A sobre H quando H tende a zero? Não é a derivada? Pois é. Então, do lado esquerdo ficou f' de A igual, do lado direito, esse limite aqui, ó, RH sobre H quando H tende a zero, vai para zero. Isso aqui é a condição que eu coloquei lá. E aqui ficou só L. O limite de L quando H tende a zero é a própria constante, é L. Então, ó, aqui deu L. Ou seja, eu acabei de provar para vocês que esse limite aqui ele existe e o valor dele é L. Então, a função ela é derivável, e aquela minha constante L, que eu estou assumindo ali na definição de diferenciabilidade, ela é a própria derivada no ponto. Tá? Então, se f é diferenciável, então f também é derivável, e essa constante aqui, que eu estava assumindo ela como sendo uma constante geral, na verdade é a própria derivada. Então, está aqui. Então, provei a volta. Agora, eu vou provar a ida. Vamos lá. Eu acho que a ida vai ser mais rápida. A ida agora. O que é a ida? Eu tenho que assumir que f é derivável, e eu tenho que provar que ela é diferenciável. Então, ó, se f é derivável, então defina R, colocar assim, defina a função R da seguinte forma.
A minha função R, que estou chamando de RH, eu vou definir ela como sendo f de A mais H menos f de A menos f' de A vezes H. Então, olha só, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é definindo a minha função RH como sendo isso daqui. Faz sentido eu fazer assim? Por que faz? Porque aqui ó, eu tenho f de A mais H, isso aqui existe. Aqui eu tenho f de A, isso aqui existe. E aqui eu tenho f' de A. Peraí, mas f' de A existe? Existe, porque eu estou assumindo que a função é derivável nesse ponto. Se a função é derivável no ponto, então é porque isso aqui existe. Então faz sentido eu definir R dessa forma aqui. Tá, mas definir R dessa forma aqui não me garante que quando eu for passar o limite, dividindo para H e tendendo para zero, isso aqui vai dar zero. Não me garante. É isso que eu vou verificar agora. Então, ó, depois que eu definir isso daqui, vou colocar sendo assim, eu vou pegar essa expressão, dividir todo mundo por H e calcular o limite. Então, vai ficar assim. Vai ficar RH dividido por H igual a F, vou colocar mais para cá, F de A mais H menos F de A dividido por H e aqui menos. Quando eu dividir isso aqui por H, vai ficar só o F' de A. Então, vai ficar menos F' de A. E agora eu passo o limite dos dois lados. Limite H tendendo a zero e aqui o limite de H tendendo a zero. Eu quero provar que isso aqui vai para zero. Como é que eu faço isso? Gente, quem é esse limite bem aqui, ó? Limite de f de A mais H menos f de A sobre H quando H tende a zero. Isso aqui é o quê? Não é a derivada? Não é f' de A? Então, esse daqui ó, é o f' de A. Quanto é f' de A menos f' de A? Zero. Logo, ó, eu acabei de definir a função R dessa forma aqui e mostrei que quando eu divido ela por H, H tende a zero, isso aqui dá zero. Logo, F é diferenciável. Tá? Provei. Então, o que eu provei? Eu provei que em cálculo 1, veja bem, em cálculo 1, uma função C derivável é equivalente a uma função C diferenciável. Em cálculo 1, as duas definições coincidem. Então, não faz diferença em cálculo 1 você dizer assim, ah, a função é derivável nesse ponto, ah, a função é diferenciável nesse ponto. Não faz diferença. Por isso que lá em cálculo 1, vocês não veem com detalhes essa definição aqui. Apesar de que vocês também poderiam ver lá com detalhes. Vocês não veem com tantos detalhes assim. Mas agora que eu voltei para o cálculo 1, e agora que vocês aprenderam essas duas definições, essa você já sabia, vocês aprenderam essa nova definição, a minha pergunta agora é a seguinte: será que eu consigo resgatar essa definição aqui de diferenciabilidade para o cálculo 2? E se eu conseguir, será que em cálculo 2, f sendo diferenciável, f vai ser contínua? Ou seja, eu vou conseguir resgatar aquele resultado, não com o fato de f ser derivável, porque isso eu já não vou conseguir, eu já verifiquei que não. Mas será que com isso aqui eu não vou conseguir? Então é isso que a gente vai ver agora. Então agora vamos voltar para o cálculo 2 e eu vou definir o que é uma função diferenciável no cálculo 2. Então, uma função aí de duas coordenadas. Vamos lá, vou apagar aqui. Tá, então já viajamos no tempo, né? Já voltamos para cálculo 1, agora já voltar para cálculo 2. Estamos no presente de novo. Até escrever aqui, ó. Voltando para o cálculo 2, tá? Então, ó, definição. Dizemos que f, olha, a minha função f agora é uma função de duas variáveis, tá? Então, eu vou representar assim. Ou seja, f é uma função que vai do R2, pleno subconjunto dele em R. E a gente vai dizer que ela é
diferenciável em um ponto A, quer dizer, ponto A não, né? Se ela é uma função de duas variáveis, tem que ser AB. Em AB, esse ponto AB está no domínio da função f, quando existirem, que já vou colocar o símbolo matemático, agora eu vou precisar de duas constantes, que eu vou chamar de constante m e n reais, tais que, então olha só, eu estou adaptando para o cálculo 2 a definição de diferenciabilidade. Então, se lá no cálculo 1 eu tinha uma função de uma coordenada, agora eu vou ter uma função de duas coordenadas. Se eu tinha uma constante lá, agora eu vou definir aqui duas constantes. Então, vai ficar assim, ó, quando f de a mais h, b mais k é igual a f de ab mais m vezes h mais n vezes k mais uma função r, só que agora r não depende só de h, r também depende de k. E R tem aquela condição, né? Qual é a condição? Com, vou escrever aqui, ó, com limite de R de HK, isso quando HK tende a 0, 0. Lá em cálculo 1, se eu fosse levar à risca a adaptação, eu ia escrever assim, ó, dividido por HK. Só que isso aqui não existe, né? Como é? A gente não define uma divisão aqui de vetores, né? Estou dividindo isso aqui por um vetor. Não. Então, aqui, ó, vou adaptar, vou colocar a norma. Tá? Então, quando aqui, ó, HK tende para 0, RHK sobre a norma de HK, isso aqui vai para 0. Tá? Então, o que mudou agora aqui é que ficou com a norma. Na verdade, gente, em cálculo 1 também, bem aqui, ó, deixa eu ver aqui no quadro, deixa eu aproveitar. Aqui, ó, em cálculo 1, existe um resultado que se um limite aqui, por exemplo, você tem esse limite, vou escrever bem aqui, você tem limite de f de x sobre x, quando estiver para 0, isso aqui é igual a 0. Lá em cálculo 1, isso é equivalente a dizer que o limite de f de x sobre módulo de x também vai para 0. Então, quando você vai definir derivada em cálculo 1, você poderia definir até aqui, ó, como sendo sobre h, sobre módulo de h, se você quisesse. Tá? Mas isso aqui é detalhes, outra história isso aqui, tá? Só quero dizer que quando eu for adaptar para o cálculo 2, eu já uso aqui a norma. Mas perceba que a ideia é a mesma, tá? Do que a gente estava vendo no cálculo 1. O que é uma função ser diferenciável? Em um ponto, significa que existem constantes m e n, constantes reais, tal que agora eu consigo escrever a função a mais h, b mais k, como sendo f de ab mais m vezes h, mais n vezes k, mais essa função aqui. Gente, aqui, ó, quem é h? H é o acréscimo em x, na direção x. Ó. Se você for perceber, ó, o meu ponto não é o ponto AB, o h ele é um acréscimo em x, na direção x. Quem é o k? O k é um acréscimo na direção y, que eu tenho b mais k. Tá? Então, h é o acréscimo em x, k é o acréscimo em y, e esse r de hk, porque eu estou chamando ele de r, é como se ele fosse um resto. A gente vai ver isso melhor na próxima aula, quando a gente for ver aproximações lineares. A gente vai ver que isso aqui é como se fosse um resto, que aparece aí na minha função. Tá bom? Então, só que esse resto, a condição dele é que ele tem que ir para 0 muito rápido. Ele tem que ir para 0 mais rápido do que pelo menos a norma vai para 0. Ou seja, esse limite aqui, ele acontece. Então, pronto. Definir em cálculo 2 o que é uma função ser diferenciável. Agora que eu defini uma função diferenciável em cálculo 2, a pergunta é, beleza, professor, então agora, será que depois que a gente já passou por tudo isso, eu finalmente vou conseguir um resultado tipo assim, olha, se a função é diferenciável, então a função é contínua nesse ponto? Será que finalmente eu vou conseguir isso? Bora ver.
Antes de eu mostrar isso, gente, só fazer uma observação aqui, ó. Dizer que uma função é contínua em um ponto é dizer isso daqui, né? Que o limite de quando x e y tende para AB de f, isso aqui para uma função de duas variáveis, né? É igual a f de AB. Dizer que uma função é contínua é dizer que isso aqui acontece, não é isso? A gente acabou de ver a definição ainda agorinha. Eu posso fazer aqui uma mudança de variáveis, se eu quiser. Né? Por exemplo, eu poderia chamar x, eu poderia chamar de A mais H. E y eu poderia chamar de B mais K. E eu posso aplicar essa mudança de variável aqui. Nesse caso, isso aqui seria equivalente a dizer que esse limite aqui existe. Ó, limite de f. No lugar do x, eu vou colocar A mais H. A mais H. No lugar do y, eu vou colocar B mais K. Eu posso fazer essa substituição desde que eu mude aqui a minha tendência, né? Então, ó, quando x tende para A, o que acontece aqui, ó? Vamos isolar o H aqui. O H vai ficar x menos A. Bora isolar aqui o K. O K vai ficar y menos B. Tá? Quando o x tende a A, o H tende a quanto? A zero, né? Ó, se o x tende a A, então aqui o H vai tender a A menos A, que é zero. E aqui, quando y tende a B, o K está tendendo a quanto? A zero também. Então, posso substituir esse limite aqui, quando for aplicar a substituição, aqui agora vai ficar HK tendendo para 0, 0. Tá? Aqui do outro lado é a mesma coisa. Então, dizer que uma função é contínua, ou você está falando isso daqui, ou isso daqui. Os limites são iguais, são equivalentes, tá? Eu só estou fazendo isso porque eu vou usar o de baixo aqui agora. Então, vamos lá. Para encerrar a aula. E aí, na próxima aula, a gente vai ver o quê? Diferenciabilidade. Né? E vai ver outros resultados aí. Então, vamos ver se pelo menos a gente vai conseguir nosso objetivo de hoje, né? Então, ó, vou colocar como proposição. Proposição, teorema, podia ser também. Ó, o que eu quero provar agora? Que se f é diferenciável, na nossa nova definição, então, f é contínua no mesmo ponto. Bora ver se agora vai dar certo, porque para f de derivável não deu certo isso daqui. Bora ver para diferenciável agora. Se f é diferenciável, isso aqui é a demonstração. Se f é diferenciável, então, ó, existe, ou melhor, existem m e n constantes reais, tais que aquela igualdade lá acontece, né? F de A mais H, B mais K, igual a F de AB mais M vezes H mais N vezes K mais R de HK, com R satisfazendo aquilo ali, tá? Então, se f é diferenciável, isso aqui existe. Agora, note o seguinte, ó. Além disso, note que quem é o limite de R de HK quando HK tende para 0, 0. Quanto vale esse limite aqui? Eu vou querer calcular esse limite. Isso daqui não é a mesma coisa que eu faço isso aqui, ó, limite de R de HK. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir e multiplicar pela mesma coisa. Então, eu vou pegar esse R de HK e eu vou dividir pela norma de HK. E depois eu vou multiplicar pela norma de HK.
Isso quando HK tende a 0, 0. Só que, gente, essa função não é diferenciável, então quanto é só esse limite aqui, ó? Só esse limite aqui, quando essa tendência aqui não é 0, pela definição de diferenciabilidade, então isso aqui vai para 0. Tá, agora olha para cá, eu tenho uma norma. HK está indo para 0, então essa norma está indo para quanto? Para 0 também. Então esse limite aí é igual a 0. Logo, agora sim, para encerrar. Deixa eu ver, dá tempo. Vou ter que apagar aqui a definição de diferenciabilidade, mas na próxima aula a gente vai ver de novo. Só explicar para vocês, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa igualdade aqui, que eu sei que ela é válida, e aí eu vou calcular o limite dela, do lado esquerdo e do lado direito, para HK tendendo para 0, 0. É isso que eu vou fazer. Ó. Portanto, vamos lá, vou passar o limite do lado esquerdo, isso para HK tendendo a 0, 0. Do lado esquerdo ali da minha equação, eu tenho f de A mais H, B mais K. E do lado direito eu vou ter limite de HK tendendo a 0, 0. O que eu tenho do lado direito? Do lado direito eu tenho f de AB mais M vezes H mais N vezes K mais R de HK. Aqui eu não vou mexer, vou deixar assim. Olhe só para o lado direito. Vamos lá, eu quero passar o limite quando HK tende a 0, 0. Olha só para cá, eu tenho uma constante vezes H, só que o H está indo para 0. Então, quanto vai isso daqui? Vai para 0. Aqui eu tenho uma constante vezes K, só que K está indo para 0. Então, isso aqui também vai para 0. Aqui eu tenho a minha função resto, a minha função R. Eu acabei de mostrar que a minha função R, para essa tendência, isso aqui vai para quanto? Para 0 também. Então, no final, aqui dentro só vai sobrar o f de AB. Gente, f de AB depende de H? Depende de K? Não, então vai ficar o quê? F de AB. Então, isso aqui vai ficar, o lado esquerdo vai ficar do jeito que está, vai ficar limite de f de A mais H, B mais K, isso quando HK tende a 0, 0, igual a f de AB. Mas isso daqui, não é dizer que a função é contínua? A gente acabou de dizer. Então, ó, acaba a minha demonstração aqui. Então, encerramos a aula, mas pelo menos a gente conseguiu esse resultado. Então, em cálculo 2, o que vale? O que vale é que se uma função é diferenciável, vou até voltar para cá, isso aqui vale. Se f é diferenciável, então f é contínua. E também a negação vai, né? Então, se f não é contínua, então é porque f não é diferenciável. Então, pronto. Deu certo, conseguimos chegar até o final. Chegou aqui feliz, né? Porque a gente conseguiu aqui o resultado de novo. Então, derivável não, mas pelo menos diferenciável realmente acontece daí. Então, gente, obrigado pela paciência, né? Eu sei que a aula hoje foi bem informal. Quarta-feira vai ser mais um pouquinho também. E aí a gente vai continuar avançando aí no conteúdo, tá bom? Obrigado, até quarta-feira.